Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Hoje é 27 de maio, sábado, e estamos completando 211 dias seguidos de leitura do livro de Mórmon. Parabéns, que alegria, né? Hoje nós vamos ler Mórmon capítulo 2. Mórmon comanda os exércitos nefitas. Sangue e carnificina varrem a terra. Os nefitas lamentam e pranteiam a tristeza dos condenados. Passado é o seu dia de graça. Mórmon obtém as placas de Nefe. Continua as guerras aproximadamente 327 a 350 depois de Cristo. E aconteceu que nesse mesmo ano começou a haver guerra novamente entre nefitas e lamanitas. E apesar de jovem, era eu de grande estatura. Por conseguinte, o povo de Nefe designou-me como chefe, ou seja, comandante de seus exércitos. Portanto, aconteceu que aos 16 anos segui à frente de um exército nefita contra os lamanitas, e 326 anos haviam se passado. E aconteceu que no 327º ano, os lamanitas caíram sobre nós com uma força tão grande que amedrontaram meus exércitos. Portanto, não quiseram lutar e começaram a recuar em direção aos países do norte. E aconteceu que chegamos à cidade de Angola e tomamos posse da cidade e fizemos preparativos para defendermos os lamanitas. E aconteceu que fortificamos a cidade com todo empenho. Mas apesar de todas as nossas fortificações, os lamanitas caíram sobre nós e expulsaram-nos da cidade. E também nos expulsaram da terra de Davi. E marchamos adiante e chegamos à terra de Josué, situada nas fronteiras do oeste, junto ao mar. E aconteceu que reunimos nosso povo o mais depressa possível para podermos juntá-lo em um só grupo. Mas eis que a terra estava cheia de ladrões e lamanitas, e não obstante a grande destruição que ameaçava os de meu povo, eles não se arrependeram de suas maldades. Por conseguinte, houve carnificina e derramamento de sangue por toda a face da terra, tanto do lado dos nefitas quanto do lado dos lamanitas. E houve uma revolução total em toda a face da terra. Ora, os lamanitas tinham um rei cujo nome era Arão, e ele veio contra nós com um exército de 44.000. E eis que eu enfrentei com 42.000. E aconteceu que o venci com meu exército, pondo em fuga. E eis que tudo isto foi feito, e 330 anos haviam se passado. E aconteceu que os nefitas começaram a arrepender-se de suas iniquidades e começaram a clamar, como fora profetizado por Samuel, o profeta, porque eis que ninguém podia conservar o que era seu, por causa dos ladrões e dos bandidos e dos assassinos e da arte, da magia e das feitiçarias que havia na terra. Assim, por causa destas coisas, começou a haver pranto e lamentação por toda a terra, e mais particularmente entre o povo de Nefe. E aconteceu que quando eu, Mórmon, vi sua lamentação e seu pranto e sua tristeza perante o Senhor, meu coração principiou a regozijar-se dentro de mim. Conhecendo eu as misericórdias e a longanimidade do Senhor, supondo, portanto, que ele seria misericordioso com eles, para que se tornassem novamente um povo justo. Mas eis que minha alegria foi vã, porque seu pesar não era para o arrependimento por causa da bondade de Deus. Ao contrário, era mais o pesar dos condenados, porque o Senhor não lhes permitiria deleitar-se continuamente no pecado. E eles não se chegavam a Jesus
com o coração quebrantado e espírito contrito. Amaldiçoavam, porém, a Deus e desejavam morrer. Não obstante, lutavam com a espada por sua vida. E aconteceu que a tristeza me voltou e vi que passado era o dia da graça para eles, tanto física como espiritualmente, porque vi milhares deles caídos em franca rebelião contra seu Deus e amontoados como estrume sobre a face da terra. E assim 344 anos haviam se passado. E aconteceu que no 345º ano os nefitas começaram a fugir dos lamanitas e foram perseguidos até chegarem à terra de Jazon, antes que fosse possível detê-los em sua retirada. Ora, a cidade de Jazon ficava próxima à terra onde Amaron depositara os registros para o Senhor, a fim de que não fossem destruídos. E eis que eu fui, de acordo com a recomendação de Amaron, e retirei as placas de Nefe, e fiz um registro conforme a recomendação de Amaron. E nas placas de Nefe fiz um relato completo de todas as iniquidades e abominações. Mas nestas placas abstive-me de fazer um relato completo de suas iniquidades e abominações, porque eis que, desde que pude entender os costumes dos homens, tive diante dos meus olhos uma cena contínua de iniquidades e abominações. E ai de mim por causa de suas iniquidades, porque meu coração se tem enchido de tristeza em virtude de suas iniquidades todos os meus dias. Não obstante, sei que serei elevado no último dia. E aconteceu que nesse ano o povo de Nefe foi novamente caçado e expulso. E aconteceu que fomos obrigados a fugir até a terra chamada Sem, que ficava ao norte. E aconteceu que fortificamos a cidade de Sem e reunimos quantos de nosso povo nos foi possível, para que talvez pudéssemos salvá-los da destruição. E aconteceu que no 346º ano, eles novamente começaram a cair sobre nós. E aconteceu que eu falei ao meu povo e exortei-o com grande energia a enfrentar corajosamente os lamanitas e a lutar por suas mulheres e seus filhos e suas casas e seus lares. E minhas palavras despertaram-lhes um certo vigor, de modo que não fugiram dos lamanitas, e a eles opuseram-se ousadamente. E aconteceu que lutamos com um exército de 30.000 contra um exército de 50.000. E aconteceu que nos portamos diante deles com tal firmeza que fugiram. E aconteceu que quando fugiram, nós os perseguimos com nossos exércitos e tornamos a enfrentá-los e a derrotá-los. Não obstante, a força do Senhor não estava conosco. Sim, fomos deixados à nossa própria mercê e o Espírito do Senhor não habitava em nós. Portanto, nos tornamos fracos como nossos irmãos. E meu coração afligiu-se por causa desta grande calamidade de meu povo, por causa de suas iniquidades e abominações. Eis, porém, que marchamos contra os lamanitas e os ladrões de Gadianton, até nos apossarmos novamente das terras de nossa herança. E passou-se o 349º ano, e no 350º ano fizemos um tratado com os lamanitas e os ladrões de Gadianton, pelo qual dividimos as terras de nossa herança. E os lamanitas deram-nos a terra do norte, sim, até a estreita passagem que conduzia à terra do sul. E nós demos aos lamanitas toda a terra do sul. E assim concluímos mais um capítulo de nossa leitura do livro de Mórmon. E eu fico imaginando aqui, queridos irmãos, que momento triste que Mórmon relatou. Passado era o dia da graça para aquele povo, ou seja, o poder de salvar do Senhor, devido à iniquidade que eles tinham, havia passado. Não é o nosso caso, embora nós vivamos num período de tantas dificuldades, mas que possamos continuar agarrados à barra de ferro, que possamos continuar firmes na fé
nos alimentando espiritualmente e vivendo em retidão. Grande é o exemplo de Mormon, que embora vivesse num período em que as pessoas eram muito iníquas, ele se manteve firme e constante. E que nós possamos copiar seu exemplo e continuar firmes, constantes. Que sempre que estiver desanimado, desanimada, lembra que o presidente Russell M. Nelson nos orientou, nos motivou, nos incentivou que coisas melhores estão ainda para acontecer nos anos que virão, no reino de Deus. E eu sou tão grato por viver nesta época. Quando eu me batizei, na América do Sul não existia nenhum templo. Temos dezenas agora. No Brasil, nós tínhamos 4 missões. E agora tem 36, se não me falha a memória. Olha, 36 missões neste país tão lindo que é o Brasil. Então, muitas coisas maravilhosas ainda estão por vir. Vamos continuar firmes, desfrutar a jornada, continuando sempre firmes, constantes no Evangelho. Tchau, queridas irmãs, queridos irmãos. Vocês são pessoas tão maravilhosas, são tão maravilhosas que estão lendo o livro de Mormon todos os dias. Tchau e até amanhã.